Tagarela, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show. Eu sou o Vinícius Schiavini e hoje, aproveitando que saiu o filme dos Thunderbolts, vamos falar dos Thunderbolts um pouco, mas numa visão muito resumida e também crítica. Esse é o The Mullet Show, o programa sobre as coisas que passam pela minha cabeça. E com o filme dos Thunderbolts eu falei, vamos tentar pegar um pouquinho dessa onda, vai. Mas tem outros vídeos por aí que devem falar a história dos Thunderbolts, talvez ignorando alguns pontos. Mas o principal, nós vamos trabalhar aqui. Os Thunderbolts surgiram na esteira de uma saga chamada Massacre, em que esse ser, Massacre, levou para uma realidade paralela o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Com isso, o mundo ficou meio desfalcado. Homem-Aranha, Demolidor, X-Men, Surfista Prateado e meio que só. Com isso, surgiram esses Thunderbolts que apareceram primeiro numa edição de Incredible Hulk e depois num especial que era meio como as coisas da Marvel vão ficar. Os Thunderbolts estrearam então a sua primeira mensal, escrita por Kurt Busiek e desenhada por Mark Bagley. Ele desenhava na mesma época Thunderbolts e o Homem-Aranha. São poucos que conseguem isso. Eles eram formados por Cidadão V, que dizia que era um descendente do cidadão original da Segunda Guerra Mundial, Meteorita, Atlas, Tecno, Soprano e Mach 1. Porém, o final da primeira edição é quando é revelado que, na verdade, eles são os mestres do terror disfarçados. O Cidadão V, na verdade, é o Barão Zemo. A Meteorita é a Rocha Lunar. O Atlas é o Golias. O Tecno é o Armador. A Soprano é a Colombina. E o Mach 1 é o Besouro. Mas quem são os mestres do terror? Bom, o nome já ajuda, é um grupo de vilões criado pelo Barão Zemo para sobrepujar os Vingadores. A principal formação dele sobrepujou os Vingadores atacando a mansão e até mesmo espancando o Hércules e o Jarvis, o mordomo dos Vingadores. Essa formação é a mais clássica, mas ultimamente o Barão Zemo trabalhava com alguns classe B. O Golias, ele tem o poder de ficar grande, a Colombina, que virou Soprano, tem o poder na voz, né, tipo um grito sônico. O Mach 1, que é o Besouro, uma armadura tecnológica, o Besouro era mais vilão do Homem-Aranha. O Armador cuida de tecnologia e já deu muito trabalho, até mesmo quando o Super Adaptoide se disfarçou de Armador. E a Rocha Lunar voa, tem super força e o pior, ela é psicóloga, e ela sabe usar isso como vilã. Essa revelação virou o jogo, porque a partir daí, os leitores tinham uma informação que ninguém dentro do universo Marvel tinha, incluindo o ponto em que os heróis retornaram, Quarteto e Vingadores, e tiveram de lidar com aquela nova equipe quase dominando o mundo. Os Vingadores, eles tentaram deter os Thunderbolts, mas tiveram que se juntar com o Quarteto e quase não deu, porque o Barão Zemo já estava muito avançado no seu plano de dominação mundial. É um baita de um plano, é um baita de um gibi. Uma coisa que eu tenho que dizer é que o Tom Brevoort, editor executivo da Marvel, falou na sua newsletter que esse é o tipo de coisa que não teria como ser feito hoje em dia, porque não daria certo. Alguém ia dar um spoiler dessa revelação. E ele tem razão. É o tipo de coisa que funciona muito bem pelo fato do gibi simplesmente só ter sido aberto depois que a pessoa comprou. Mas, depois que o plano do Barão Zemo foi derrotado, graças à nova integrante que eles receberam, a Choque, aí parte dos Thunderbolts decidiu continuar super-herói e a outra parte quis continuar vilão. O Armador, o Barão Zemo, a Rocha Lunar quiseram continuar vilões, mas o Atlas, que tinha até se envolvido com uma funcionária da prefeitura de Nova York, a Dallas Riordan, acho que é Riordan, o Mach 1 e a Soprano, eles decidem continuar heróis. E aí, eles acham um novo líder, o Gavião Arqueiro,
o Gavião Arqueiro até troca a fivela do cinto dele para botar o símbolozinho do raio, para mostrar que agora ele trabalharia junto com os Thunderbolts. Essa nova fase foi escrita pelo Fabiano Nicieza, e apesar de ter começado bem, as vendas decaíram muito, tanto que a Marvel fez ações de publicidade junto com a Wizard, a revista, mas não deu em muita coisa. A revista acabou sendo cancelada, vamos dizer assim. Só que, na verdade, tentaram reiniciar os Thunderbolts com uma nova formação, os novos Thunderbolts. Agora com o Máquia, Soprano, mas com o Speed Demon, Nevasca, Joystick e o Homem Radioativo. O único que rendeu aí mesmo foi o Homem Radioativo. Os outros nem tanto. E aí, começou um plano do Barão Zemo de colecionar vilões. Ele tinha vilões em armários, era como se fossem bonequinhos. É uma coisa completamente detestável. Mas, na Guerra Civil, outros vilões começaram a ser usados como Thunderbolts, incluindo Venom, o que veio para a fase Warren Ellis. Warren Ellis escrevendo e o Mike Deodato na arte. A nova fase com Norman Osborn no comando, ainda com a Soprano e com a Rocha Lunar. O Homem Radioativo continuou, mas nós temos o Venom, que na época era uma Gargan, Suplício e o Mercenário. Essa fase é muito boa, ela é bem sombria, ela é bem cheia de traições, ela é muito, muito bacana. Eu recomendo fortemente. Tanto que, no final dessa fase, o Norman Osborn ajuda a derrotar a Rainha Skrull na invasão secreta e ele vira o chefe de segurança dos Estados Unidos. Tanto que o Mercenário e alguns outros vão para o que ele chamou de Vingadores, que eram os Dark Avengers. Guarde esse nome. Por quê? Enquanto ele mandava, ele criou uma nova fase dos Thunderbolts com uma arte ainda mais sombria. Essa equipe tinha Soprano, o Suplício Radioativo, mas também o Homem-Formiga, que era o Eric O'Grady, e o Fantasma, que no universo Marvel do cinema é uma mulher, né? Uma mulher muito bonita, aliás. Essa fase não durou muita coisa, então a revista foi meio que zerada de novo, e aí Luke Cage, a serviço da Prefeitura de Nova York, criou uma nova equipe de Thunderbolts. Ele, como líder, treinando os outros para serem heróis. Tem algumas mudanças na formação, mudanças interessantes. Por quê? Tem o Fantasma, tem a Rocha Lunar, tem o Homem-Coisa e tem o Fanático. Na primeira vez que o visor dele é em forma de T, aliás. Depois, essa equipe tira o Luke Cage, ele entra em coma. E aí, entram no lugar o Scar, filho do Hulk, e o Ragnarok, o clone do Thor. E aí a revista é rebatizada como Dark Avengers. Tanto que tem uma capa do Scar com uma espada em cima do nome Thunderbolts para dizer, agora a equipe se chama Dark Avengers. É uma fase toda do Luke Cage, é uma fase bem legal. Principalmente, eu sempre falo que o melhor da Marvel é o que está embaixo do radar. E isso foi o que aconteceu. Kev Walker desenhando, roteiros bacanas, nada muito assim. O Homem-Coisa foi muito trabalhado, inclusive ele tinha um linguajar de mano que era muito divertido. E nisso, os Thunderbolts eram um gibi divertido, apesar de pouca gente estar lendo. Mas até aí tudo bem, talvez isso tenha ajudado esses Thunderbolts. Mas aí lá para 2012 a Marvel falou, quer saber de uma coisa? Precisamos reformular os Thunderbolts. Sempre não tem. E aí eles criaram a equipe vermelha. Por quê? Ela é liderada pelo Thaddeus Ross, o Hulk vermelho. E na equipe nós temos o Deadpool, a Elektra, o Justiceiro, usando uma caveira vermelha, e o Agente Venom. Ou seja, toda uma equipe que usa vermelho. Acho que a única boa ideia daí foi o fato de ter o Hulk vermelho, porque o Thaddeus Ross tinha o apelido de Thunderbolt. Quando nós tivemos a saga O Reinado do Demônio, em que o Wilson Fisk, o rei do crime, era o prefeito de Nova York, ele criou uma equipe sancionada pela prefeitura chamada Thunderbolts. Essa equipe tinha o Agente Americano, Rhino, Elektra, o Barão Zemo e a Rocha Lunar, ou seja, já começa a ser uma mistura de algumas coisas e o Agente Americano ali no meio. Disso,
veio uma minissérie muito divertida, Jim Zub e Sean Izaakse. Isso, Jim Zub escrevendo, Sean Izaakse desenhando. Foi uma minissérie em que o novo prefeito de Nova York, Luke Cage, decide montar uma nova equipe de Thunderbolts. Luke Cage já tinha trabalhado com os Thunderbolts e quem ele chama para liderar a equipe? O Gavião Arqueiro. Ou seja, houve uma ideia de respeitar a história. E nessa equipe nós temos a América Chaves, o Poderoso e mais 2 personagens novos, e depois entra a Photon, a Mônica Chaves. Muita gente falava que era uma equipe pronta para o MCU, mas não aconteceu nada disso. Aliás, eu não vi Demolidor Renascido, mas o Luke Cage aparece lá. E aí nós chegamos na formação atual. A formação atual foi montada depois que o filme foi anunciado. Então você já nota uma grande influência do MCU. Nós temos a liderança do Soldado Invernal, e aí com Helena, a Viúva Branca, a Natasha, a Viúva Preta, que está com o simbionte, Sharon Carter, Valentina, aí nós temos o Guardião Vermelho, o Agente Americano e o Shang-Chi, ou seja, personagens que já tinham contrapartes no MCU. Sinceramente, foi muito triste o fato de que aquela mini do Gavião Arqueiro com o perfeito Luke Cage, que tinha tanto potencial, ter sido só uma minissérie e essa daqui ter tido mais vida. Por um simples motivo, ela foi anunciada como a missão dos Thunderbolts é matar o Caveira Vermelha, e eles matam na primeira edição. Então, se torna cansativo. Aí, vamos enfrentar o mal, vamos enfrentar o mal, vamos enfrentar o mal. Aí Thunderbolts passou a ser aquele tipo de marca que de vez em quando alguém tem alguma ideia para ressuscitar o nome, mas meio que já deu, sabe? Meio que já usou tudo que tinha para usar de Thunderbolts, precisava de uma ideia nova. Ao contrário dos fugitivos, que estão há 20 anos fugindo de alguma coisa. E principalmente, hoje em dia, o impacto do Thunderbolts não é tão forte com tantas equipes violentas e até com mais vilões nas equipes. Grandes tempos em que o nome Mestres do Terror evocava algum terror de verdade. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.